Vamos continuar o assunto de ontem. Ontem nós falamos sobre a vingança e hoje nós vamos falar sobre os inimigos. Mateus, capítulo 5, de 43 a 48. Palavras do Senhor Jesus. Vocês ouviram o que foi dito: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Eu, porém, lhes digo: amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês, para demonstrarem que são filhos do Pai de vocês, que está nos céus. Porque ele faz o seu sol nascer sobre maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. Porque, se vocês amam aqueles que os amam, que recompensa terão? Os publicanos também não fazem o mesmo? E se saudarem somente os seus irmãos, o que é que estão fazendo demais? Os gentios também não fazem o mesmo? Portanto, sejam perfeitos, como é perfeito o Pai de vocês que está nos céus. Com esse trecho, nós encerramos o capítulo 5. Podemos dizer a primeira parte do Sermão do Monte. E o final fala dos inimigos. É natural nós amarmos quem nos ama, nós sermos amigos dos nossos amigos. E se nós temos inimigos, também é natural que nós não amemos os nossos inimigos. Só que Jesus vem e inverte esta lógica. Jesus inverte essa atitude, esse comportamento natural do ser humano e diz que devemos amar os nossos inimigos. Porque não tem nada de louvável ou de especial em amarmos quem nos ama e tratarmos bem quem também nos trata bem. Isso todo mundo faz. E aí estamos diante de um desafio. Que eu falei lá no início, a contracultura do mundo. O cristianismo, ele é uma cultura que choca, porque ela é um contraste, ela é contraditória, ela é algo diferente do que se vê. Jesus manda que nós amemos, que nós oremos, que nós abençoemos os nossos inimigos, aqueles que nos perseguem, aqueles que nos fazem mal. E aí? Como obedecer a essa ordem? Jesus diz que Deus, ele manda sol sobre justos e injustos, chuva sobre ingratos e maus. E se nós quisermos ser filhos, temos que agir como o nosso Pai Celestial. Esse é o exercício do cristianismo. Orar pelos inimigos, amar os inimigos, perdoar os inimigos, abençoar os inimigos. Foi exatamente o que Jesus fez. Porque quando ele nos amou, nós éramos inimigos.
Quando ele morreu naquela cruz, eu não o amava. Eu sequer o conhecia. Vocês estão entendendo? Para sermos filhos, temos que ter a mesma genética do Pai. Se o Pai amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, nós devemos amar também. Se Jesus morreu na cruz quando todos nós éramos inimigos dele, nós também devemos amar. E a Bíblia fala, se o teu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se o teu inimigo tiver sede, dê-lhe de beber. Em Provérbios nós vimos, né, que quando o nosso inimigo cair, tropeçar, entre aspas, se der mal, nós não devíamos nos alegrar. Lembra disso? Foi bem complexo esse estudo também. Por quê? Porque isso exige de nós uma humilhação, né? A morte do eu. Nós temos que abrir mão da nossa natureza humana e recebermos a natureza espiritual, celestial, para podermos agir assim. É algo, aos olhos humanos, impossível. Não tem como tu fazer isso de uma forma natural. Tu precisa do Espírito Santo para fazer isso. A Bíblia também diz que quando o nosso coração agrada a Deus, que aquilo que o nosso coração medita, que a gente estuda, recebe de Deus, agrada a Deus, o que Deus vê no nosso coração o agrada, Ele até faz com que a gente se reconcilie com os nossos inimigos. Quanto mais perto do Espírito Santo, mais santo. Quanto mais o Espírito Santo habitar em nós e tiver poder para agir nas nossas vidas, mais fácil vai ser essa tarefa de orar pelo inimigo, de abençoar o inimigo, de perdoar o inimigo, de amar o inimigo. Eu já ouvi as pessoas falarem assim que nós devemos agradecer mais aos inimigos do que aos amigos, porque os amigos muitas vezes dão tapinha nas costas e os inimigos são aqueles que fazem com que a gente estude, trabalhe, saia da zona de conforto. Pensando nos inimigos como pedras, né? Como tropeços, que a gente pode empilhar essas pedras e fazer uma escada para subir, para avançar, para ter sucesso. E aí eu penso, isso que está sendo falado agora, há muito tempo, né? É o que Jesus está falando aqui. Que nós crescemos muito quando nós oramos pelos nossos inimigos, quando nós abençoamos, quando nós amamos, quando nós entendemos que aquelas pessoas estão sendo usadas muitas vezes pelo mal para nos ferir, mas também Deus está permitindo que aquela pessoa, que aquela circunstância aconteça na nossa vida para que a gente possa crescer, desenvolver e se parecer cada vez mais com o Pai. Que é o finzinho, ó. Portanto, sejam perfeitos como é perfeito o Pai de vocês que está nos céus. Aí a gente pensa assim, mas como que eu vou ser perfeito? Se eu sou pecador? Se eu sou falho? Se eu sou humano? Aí eu me lembro de Abraão. Deus chegou para Abraão quando Abraão tinha 99 anos e disse assim, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e ser perfeito. Nós não seremos perfeitos nos esforçando apenas. Nós seremos perfeitos se nós andarmos na presença de Deus. Porque Deus, sendo todo-poderoso, Ele pode todas as coisas. E Ele pode sim nos tornar perfeitos. E sim nos dar capacidade, habilidade, poder nele para perdoar os inimigos, amar os inimigos, abençoar os inimigos e orar pelos nossos inimigos.
Muito obrigada por este primeiro capítulo de Mateus. Vamos prosseguir agora no capítulo 6.